No vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre a manutenção preditiva. Vamos desmistificar essa aí que é um dos tipos de manutenção que o pessoal mais tem dúvida na hora de aplicar e de planejar. Então bora pro vídeo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui da Modular Cursos. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor David Souza, professor e consultor aqui da Modular. Já qualificamos em mais de 5.000 alunos nessa área de gestão da manutenção. E se você tem interesse em continuar se qualificando, aprendendo cada vez mais, já curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal, manda esse vídeo aí para os seus amigos, para que vocês possam sempre estar bem informados aí nessa área de gestão da manutenção e, claro, também entrar lá no nosso site e ler os nossos artigos, todos os materiais que a gente disponibiliza. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a manutenção preditiva. Dos meus alunos, onde a gente vai prestar consultoria, existe uma grande dúvida em relação à manutenção preditiva. Muitas pessoas confundem lá com a manutenção preventiva, com outros tipos de manutenção, muitas vezes é confundido com inspeções. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar aí, desmistificar, descomplicar de uma vez por todas a manutenção preditiva, beleza? E a gente vai começar então falando um pouquinho sobre a definição da manutenção preditiva. Todas as manutenções elas têm uma definição lá pela NBR 5462, tá? Onde lá fala que a manutenção preditiva ela está baseada na condição do item. Ou seja, está baseada na condição de uma peça, de um rolamento, enfim, de um item específico. O que é a condição do item? A forma como ele opera, né? Se está operando dentro das suas características, dentro do que é viável ou não, enfim, então é uma manutenção baseada na condição, que tem como objetivo, então, fazer com que o item ele possa operar, que ele possa performar dentro de um nível de serviço desejado e adequado. Para que a gente possa garantir que ele vai operar dentro desse nível de serviço, a manutenção preditiva, ela usa técnicas de amostragem, técnicas estatísticas. Então ela faz uma análise do item para ver como é que o item está se comportando e aí através de uma análise estatística a gente entende, através de uma amostragem, através de uma curva de tendência, através de um gráfico, a gente consegue entender como que esse item está se comportando. E aí o que acontece? Se esse item ele já está perto da falha funcional, ou seja, se a gente analisou um item através de uma preditiva e ele já está muito próximo de falhar realmente, de parar de funcionar, de quebrar, sei lá, de ter algum problema, então a gente vai agir imediatamente, o mais rápido possível, para que a gente possa então prevenir com que essa falha não ocorra, tá? Se a falha estiver longe de ocorrer, ou seja, eu olhei as condições do item, fiz uma amostragem, fiz uma análise e vi que ainda vai demorar muito tempo para chegar à falha. O que eu faço então? A manutenção preditiva diz que agora eu devo acompanhar periodicamente esse item para ir acompanhando o progresso. Se ele está degradando muito mais rápido, se ele está apresentando outras características preocupantes que vão fazer com que minha falha então ocorra antes do prazo previsto. Então note que interessante. A manutenção preditiva, o objetivo dela é predizer quando que a falha vai acontecer, tá? É prever a ocorrência da falha. Como que a gente faz para prever, para predizer a ocorrência da falha? Através de análises, processos de amostragem e estatística, tá? Para vocês entenderem, vou fazer aqui uma comparação com o corpo humano, tá? Quando a gente faz um exame de sangue, a gente está fazendo uma manutenção preditiva no nosso próprio organismo, no nosso próprio corpo. Por quê? Os médicos sabem quais são os níveis ali, no nosso exame de sangue que tem que estar dentro daquele padrão para estar ok. Se por acaso algum dos nossos exames de sangue ali apresenta uma alteração muito grande, isso acende um sinal vermelho. Pode estar acontecendo algum problema que a gente precisa identificar, porque isso pode vir a levar até uma doença. Então, o que você faz? Vê que tem uma alteração no seu exame de sangue. Depois de um tempo, você faz de novo esse exame. Se ele apresenta uma alteração maior, se apresenta uma crescente, o médico vai dizer para você, olha, segundo seus exames de sangue, daqui a 2, 3 anos, talvez você pode virar hipertenso, ter um quadro de diabetes, ter algum tipo de doença, ficar com colesterol acima do
do normal, do limite. Então, através dessa análise, que é a análise de sangue, a gente faz um processo, né, estatístico, a gente vê ali se a curva está aumentando, diminuindo, o que está acontecendo, e aí a gente consegue ter uma visão de quando aquilo vai acontecer. Então, o médico lá, quando ele vê o seu exame de sangue, né, o seu exame preditivo, ele vai dizer para você, olha, você tem 2 anos aqui para arrumar isso aqui, você tem 6 meses, você tem, sei lá, 3, 4 dias para fazer isso, porque realmente é preocupante, você está indo para lá, e aí a gente consegue tomar uma atitude para corrigir esse problema, para fazer com que a nossa estatística volte ao normal de novo. E aí a gente pode implementar manutenção corretiva. Ou então a gente, você precisa melhorar a sua alimentação para que você não tenha um quadro de diabetes. Então o que você vai fazer? Uma alimentação preventiva, você vai agir preventivamente para que aquilo não evolua. Então a manutenção preditiva vai dizer para a gente, né, vai predizer, vai prever quando que essa falha, quando que esse problema vai acontecer. E a gente deve fazer isso sempre dentro de uma periodicidade, acompanhando a evolução desses gráficos, a evolução desses dados. E aí, quem é que faz o planejamento disso tudo? O responsável por fazer o planejamento da manutenção preditiva é o PCM, que é o Planejamento e Controle da Manutenção, que pode ser um setor, um cargo, uma função. A gente tem um vídeo aqui já no canal que explica tudo sobre o PCM. O PCM é essa pessoa, esse setor, essa função que vai ser responsável por planejar como que vai ser executado cada tipo de preditiva, né, qual preditiva vai ser feita, para qual equipamento que precisa sofrer uma manutenção preditiva, uma análise preditiva. Então é o PCM que vai fazer esse conjunto de análises que vai fundamentar quando, como, onde, por que vai ser feito uma manutenção preditiva. Se você quiser saber mais ainda sobre o PCM, se você quiser se especializar no PCM, nós temos um curso avançado de PCM, tá? Que ensina desde o que é o PCM até você fazer toda uma rotina de planejamento e controle de manutenção, análise dos indicadores, tá? Como que você elabora os planos de manutenção, fluxo de OS, enfim. Tem um curso completo lá para você se inscrever agora, já começar a fazer 100% online, tá? Você pode assistir quando e onde você quiser, com todo o material disponível lá, planilhas, livros, enfim, o material completo para você realmente se qualificar e dominar essa parte de planejamento e controle da manutenção. Mas agora a gente precisa falar então sobre os 3 principais tipos de manutenção preditiva que eu vou passar brevemente aqui para vocês, tá? Nós temos a manutenção preditiva feita através de análise termográfica ou termografia, análise de vibração e ruído, tá? E análise de óleos e lubrificantes. Então vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses 3 tipos de manutenção preditiva que a gente tem, que são talvez os mais importantes, os mais usados aí, né, quando a gente está fazendo manutenção dos nossos equipamentos. A análise de termografia, que é o nosso primeiro item, ele consiste em fazer uma análise, um mapa de temperatura ali do equipamento. Então, através da detecção dos níveis de temperatura de cada componente, de cada item, a gente pode detectar se está tendo uma fuga de corrente, se está tendo uma sobrecarga em algum componente ou não, excesso de atrito, temperatura ambiente. Isso mostra para a gente ali quase que como um raio-x de como está sendo usado aquele equipamento, aquele item. Tá? Então a gente pode sempre comparar, tá, galera? Isso é muito importante, comparar o estado normal, tá? O estado ideal de operação com esse estado detectado. Então se a gente vê que um item ele está operando a 100 graus Celsius, tá? E ele devia estar a 50, ali é um ponto de atenção que a gente precisa estudar e ver o que está acontecendo. E a gente mantém, claro, sempre os registros dessa manutenção. Análise de ruído e vibração, que é o nosso segundo ponto. Basicamente consiste, tá, em a gente fazer ali um eletrocardiograma do nosso equipamento. Tá? A gente coloca pequenos sensores que vão pegar os pulsos, as vibrações do nosso equipamento, que vão detectar ruídos e vibrações basicamente. Então a gente vai ter ali um gráfico do ruído que seria convencional e ao fazer essa análise a gente vai ver que talvez tenham picos, tenham ruídos de alta, média, baixa frequência, que talvez estejam interferindo no funcionamento correto do nosso equipamento. Tá? Por exemplo, eu tenho lá um rolamento trancado, alguma coisa que está fazendo com que o equipamento ele oscile cada vez mais, que ele tenha vibrações maiores, então está fazendo um ruído, né, em uma alta vibração, um ruído muito fino, muito agudo,
que aí vai ser detectado pela minha análise de vibração. Então, se eu tenho o padrão correto de onda, né, de função, e aí quando eu faço essa análise preditiva, na análise de ruído e vibração, eu vejo que talvez existam pontos fora da curva, ali está me indicando que existe uma anomalia. E geralmente a gente consegue, tá, pegar esses gráficos e traçar curvas de tendências, linhas, identificar se está melhorando ou diminuindo antes e depois de uma intervenção de manutenção, e aí a gente consegue identificar ainda quanto tempo a gente tem para trabalhar até que a falha realmente ocorra, até que a gente necessite realmente fazer uma intervenção, uma troca corretiva ou uma troca preventiva. Análise de óleos e lubrificantes. Esse aqui é o nosso terceiro ponto, a nossa terceira manutenção, tipo, né, de manutenção preditiva mais utilizada. Os óleos e lubrificantes, eles são extremamente difundidos aí em vários equipamentos porque ajudam, né, a diminuir o atrito, a diminuir arrasto, enfim, ajudam a otimizar o funcionamento do equipamento, alguns até ajudam no sistema de refrigeração, em sistemas pneumáticos, enfim, outros servem como isolantes térmicos e elétricos. Então, os óleos e fluidos, os lubrificantes, as graxas, elas têm uma função gigantesca aí quando a gente está falando dos nossos equipamentos, principalmente aqueles que executam atividades mecânicas. E o que deve ser feito? A análise de óleo e de lubrificantes a gente pode comparar então com aquele nosso exame de sangue. Vai ser coletado ali uma amostra, né, desse óleo, vai ser retirado lá da operação uma amostra desse óleo, em torno aí de 50 a 200 mililitros desse óleo, e aí vai ser feito várias análises, tá? Geralmente em laboratório. Por exemplo, é feito o teste de aparência para saber se ele está translúcido o suficiente, se tem alguma partícula já visível ao olho nu. É feito um ensaio de coloração, então são separados pequenos frascos, né? Feitos alguns reagentes para ver se aquela coloração está adequada perante os reagentes. Análise do teor de água para saber se ainda tem muita água misturada no óleo. A gente sabe que geralmente água e óleo é um problema, né? Às vezes o óleo ele aquece muito mais do que o ponto de ebulição da água e aí a água acaba evaporando e cria vapor dentro, né, do sistema ali onde tem um sistema de lubrificação, e aí hidrogênio solto é uma bomba relógio, pode causar vários problemas para a gente. Então, se analisa então a cor, a aparência, se tem água, a acidez do óleo. Às vezes um óleo muito ácido pode corroer a superfície da onde ele está inserido. O teste de viscosidade, né, se a gente pega o óleo, se ele está passoso, está muito líquido ou não, a densidade, se tem outros metais ali dentro do óleo. Então, se o óleo, por exemplo, ele fica dentro de um tubo de alumínio e ao retirar esse lubrificante, esse óleo, a gente vê que tem muitas partículas de alumínio, talvez seja um indicativo que aquele óleo, aquele processo ali está desgastando ou degradando aquele tubo, enfim, são várias as análises que a gente pode fazer, partindo então dessa análise de óleos e lubrificantes. Então, galera, essas são as três principais técnicas da manutenção preditiva. Geralmente, se você usar essas três práticas, você já está cobrindo aí pelo menos 80% dos seus problemas, das suas falhas. Só lembrar lá, né, da técnica de Pareto. Então, se você usa a análise de vibração e ruído, se você usa a análise de óleos e lubrificantes, se você usar a análise, né, de termografia, você já consegue aí pegar bastante, né, de todos os problemas que acontecem nos nossos equipamentos. E claro, sempre fazendo o acompanhamento do histórico, traçando as linhas de tendência, observando quais são os pontos fora da curva, entender, né, e buscar a solução daquilo que foi encontrado de anomalia, né, nesses exames aí preditivos. E aí agora vem aquela pergunta, né? Quando que você usa a manutenção preditiva? Então vai depender basicamente de três fatores, tá? A manutenção preditiva a gente usa quando o item precisa de alta confiabilidade e alta disponibilidade. Por quê? Porque a manutenção preditiva é uma manutenção mais cara, porque ela é especializada. Como a gente viu ali, talvez precise até de um ensaio em laboratório, precisa de algum equipamento, algum componente, alguma máquina específica para fazer essa manutenção. Então a gente vai usar quando a gente precisar que um equipamento, que um item seja confiável e esteja sempre disponível. A outra relação é o custo-benefício. Existem algumas máquinas, alguns equipamentos que vale mais a pena a gente deixar quebrar, porque é muito barato de repor e não vai fazer nenhuma diferença para a gente, do que a gente fazer uma manutenção preditiva. Outros, talvez, uma manutenção preventiva, uma inspeção, um acompanhamento, uma limpeza já é o suficiente, a gente não precisa investir em preditiva. Então é sempre bom a gente olhar esse custo-benefício.
o que o meu equipamento ele está produzindo, quão importante ele é para mim, e também qual é o custo de eu não fazer essa preditiva. Será que o custo da falha é muito alto? Será que o custo da preventiva é muito mais alto? Então a gente tem que olhar sempre essa relação custo-benefício. E um outro ponto de quando usar a manutenção preditiva é quando a gente precisa, né, fazer essa análise, fazer essa detecção, fazer essa manutenção baseada na condição, só que tanto a inspeção, né, quanto os outros tipos de manutenção, quanto a preventiva, por exemplo, a corretiva, uma limpeza, não foram o suficiente para detectar falhas, né, potenciais, para detectar essas anomalias. Então a gente vai precisar usar a manutenção preditiva quando não tiver outra forma de a gente conseguir identificar esses problemas, outras formas mais simples, né? Por exemplo, através de uma inspeção que às vezes, né, um bom inspetor ele já consegue pegar as falhas, mas esse assunto de inspeção é um assunto para um próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo aqui sobre manutenção preditiva, se eu conseguir aí tirar alguma dúvida sua e conseguir talvez elucidar, melhorar um pouco mais a sua compreensão, já deixa aqui os seus comentários, curte, compartilha, segue aqui o nosso canal, que é sempre legal, segue a gente nas nossas redes sociais também, diz pra gente o que você quer saber sobre gestão da manutenção. Muito obrigado por ter ficado até aqui. É um enorme prazer para mim poder bater mais esse papo com vocês e eu vejo vocês lá no nosso próximo vídeo. Um grande abraço!